A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Espero que você esteja focado e firme nesse nosso propósito e juntos vamos aprender muito mais da santa e bendita palavra do Senhor. Não esqueça de inscrever-se neste canal e também de marcar aí o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver vídeo no canal, você será notificada e poderá assistir o conteúdo novo. Lembre também de compartilhar este vídeo e, ao final, de dar também aí o seu joinha. Tudo isso nos ajuda a alcançar engajamento, a crescer neste canal. Se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Então, para isso, acesse aqui os cards, você vai ter acesso a uma playlist e poderá assistir desde o dia 1 e assim participar desse plano anual de leitura da Bíblia. Amém? Então vamos para a leitura. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o ouviu ou que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em uma coisa imunda, seja corpo morto, de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecar trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por memorial, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor,
então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará seu quinto, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Veja só que Deus ele traz algumas questões interessantes. Até quando a pessoa não tinha muito conhecimento de que estava fazendo algo errado, mas depois ela viesse a saber, ou até mesmo fosse acusada de estar fazendo algo que era errado, havia culpa na pessoa, independente de estar fazendo, sem saber que aquilo era errado. E um sacrifício tinha que ser feito para perdão do pecado. Hoje nós entendemos que esse sacrifício foi feito por Jesus. Mas o que podemos entender então? Que sempre que falhamos, que erramos, temos que buscar em Cristo o perdão dos nossos pecados. Mesmo quando o nosso erro foi tomado ou foi cometido sem intenção, quando erramos e muitas vezes nem sabíamos que aquilo que estávamos fazendo era errado. Ao passo que chega ao nosso conhecimento que fizemos algo errado, não podemos dizer, mas eu nem sabia. Não, simplesmente reconheçamos que erramos e busquemos o perdão do Senhor. Aqui uma coisa interessante, no versículo 16 principalmente, porque quando havia o pecado, versículo 15 e 16, o pecado de tomar para si algo que era consagrado ao Senhor, a pessoa deveria restituir o que tomou, deveria fazer ali um sacrifício para perdão do pecado e ainda acrescentar a quinta parte. Ou seja, vamos entender. Normalmente, um animal que ia ser oferecido para o Senhor, o seu valor ele era pesado, ele era calculado pelo valor do ciclo do santuário. Então, digamos que um homem tomou para si um cordeiro que era para ser sacrificado para Deus. Talvez de forma inocente, não sabia que era aquele cordeiro seria sacrificado para Deus. E ele tomou então e o matou e se alimentou dele, ou o vendeu, fez alguma coisa que não foi dar ao Senhor. Primeiro, ele teria que fazer um sacrifício para perdão do seu pecado. Esse sacrifício Jesus já cumpriu, mas ele tinha que restituir aquilo que tomou do Senhor e ainda acrescentar a quinta parte em cima. Vamos fazer uma conta simples aqui. Digamos que o valor do cordeiro fosse 10 ciclos. Então ele tinha que dar outro cordeiro para restituir, só que não seria de 10 ciclos, porque tinha que acrescentar a quinta parte. Quanto é a quinta parte de 10? 10 dividido por 5 é 2. Então, ele ia pegar os 10 ciclos do valor do cordeiro, mais 2 quintos, que seria como uma multa que ele estaria ali acrescentando, e ele teria que dar então um cordeiro de 12 ciclos. Se por acaso aquilo que ele tomasse fosse ouro ou prata, digamos que era uma oferta, um sacrifício em prata, que ele tomou para si, algo que era do Senhor, ele teria então que restituir, mas não apenas o valor que ele tomou, tinha que acrescentar a quinta parte. Para até ficar mais fácil, só pegar 100, dividir por 5, que dá 20, 20%. Ou seja, tinha um acréscimo de 20%. Tudo que o homem tomava, que era do Senhor, e o homem fazia uso para si, ele tinha que devolver a Deus, acrescentando a quinta parte, acrescentando 20% acima. Amém? Vamos continuar aqui na nossa leitura. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado.
expiação de culpa é: certamente se fez culpada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o dobro que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Veja que coisa interessante, né? Aqui Deus fala de coisas diferentes. Digamos que você achou algo perdido e a pessoa então que perdeu chega para você e diz: "Ah, você achou tal coisa que eu perdi?" E a pessoa diz: "Não, não achei." Se fosse então, visto que essa pessoa está mentindo, porque precisava ser descoberto, ela então teria que restituir aquilo que ela achou, mas não apenas aquilo que ela achou, ela teria que restituir o dobro. Digamos que uma pessoa fosse e pedisse a carroça de alguém emprestada e deixasse como garantia 2 ciclos de ouro ou 2 ciclos de prata. E depois voltasse então e entregasse a sua carroça e a pessoa dissesse: "Ah, não vou devolver o que você me deixou aí como garantia." Então, essa pessoa seria julgada e ao invés de 2, teria que devolver 4, teria que devolver o dobro. E assim por diante. Também, quando alguém tomasse o dinheiro de alguém violentamente, teria que devolver em dobro. Se enganasse alguém em alguma questão financeira também, teria que restituir em dobro. Que coisa, hein? Já pensou se fosse assim ainda nos dias de hoje? Seria maravilhoso para aqueles que são honestos. Sim ou não? Mas já para aqueles que gostam de levar vantagem sobre os outros, seria meio ruim, é ou não é? Mas vamos voltar aqui à leitura e veja como a lei de Deus é pura e perfeita. Voltemos aqui à leitura. Será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi em guarda, ou o perdido que o achou, ou tudo aquilo sobre o qual jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o trará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até amanhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Veja que coisa maravilhosa, hein? Se nós olharmos para o altar da casa do Senhor, nós temos que entender duas coisas. Altar não é lugar de se enaltecer. Altar é lugar de sacrifício. E altar é o lugar onde o fogo tem que arder constantemente. Amém? Vamos voltar aqui.
E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E tomará o seu punho cheio da flor de farinha, da oferta e do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. O restante dela comerão Arão e os seus filhos. Asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e dos filhos que oferecerão ao Senhor, no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade pela tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo, seja toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fresura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Veja que haveriam vários sacerdotes, e sacerdotes diferentes ofereceriam holocaustos e sacrifícios do povo. O povo trariam ali os seus sacrifícios do pecado, da culpa e aí por diante. E então o sacerdote que fizesse o sacrifício, este ficaria com a parte do sacerdote. Assim, as turmas iam mudando, sacerdotes diferentes iam fazendo os sacrifícios e assim
traziam o sustento para a sua casa, se alimentavam e tinham tudo aquilo que era necessário. Vamos continuar. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. E se oferecer por oferta de louvores, com sacrifícios de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorrões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Veja só, né? Muitas vezes a pessoa diz, eu vou oferecer ofertas de louvores ao Senhor. E acha que a oferta de louvor é ficar cantando louvores a Deus. Não. A palavra louvor, ela traz como sentido elogio. Então, uma oferta de elogio era uma oferta que tinha por propósito engrandecer a Deus. Era uma oferta de louvores. Não era cantar, era ofertar algo ao Senhor em louvor da sua santidade. Amém? Fica a dica aí para aqueles que só querem oferecer ofertas de louvores, só querem cantar. Não, tem que oferecer ofertas também, ofertas de verdade, que venham a enaltecer, a engrandecer o Senhor. Vamos voltar aqui. Com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, com sacrifício de louvores de sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia, será queimada no fogo. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundície, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Sabe, aquela carne assada, aquela picanha, aquela maminha, que a pessoa gosta com a gordurinha para cortar aquela gordurinha? Não, nada de comer gordura. Aqui em obediência ao Senhor. Mas nós bem sabemos que devemos sim evitar isso para cuidado da nossa saúde. Lembre que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Volte à leitura. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Veja que a gordura poderia ser utilizada para outras coisas, né? Sabemos que a gordura de animais pode ser usado para várias coisas diferentes, mas comer não se deveria comer. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada,
a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Pastor, e hoje a gente pode comer do sangue? Sarapatel, que é feito com sangue, galinha molho pardo, né? Ou a cabidela, dependendo de como você chama. Pode ou não pode? Olha só, a palavra de Deus ela nos diz em Atos dos Apóstolos, e a gente vai chegar um dia na leitura desse texto, que devemos evitar. Isso mesmo, mesmo na graça, devemos evitar. Lógico que se você come, não vou lhe julgar por isso, mas a palavra nos ensina que sim, devemos evitar, tá? Na verdade, ela nos aconselha a não comer do sangue. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão, que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua assada, tomai dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, num dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Veja só, hein? E mais na frente, na nossa leitura, você vai entender por quê. Por que os sacerdotes ficavam com parte de todo o sacrifício e toda oferta que era oferecido ao Senhor. E, na verdade, eles ficavam com a maior parte. A gordura e outras coisas eram oferecidas e o resto ficava com eles para seu alimento e para o sustento da sua casa e de sua família. Mas na frente, quando nós formos ler sobre as divisões das terras, vocês vão entender, porque na verdade os sacerdotes, os levitas, vão ficar de fora. Eles não terão direito à herança na partilha das terras. Então, Deus dará a eles por herança a parte das ofertas e dos dízimos dos filhos de Israel. Amém, amados? Mas em outro vídeo aí mais na frente nós trataremos disso com mais detalhe quando lemos sobre o assunto. Amém? Espero que tenha gostado aí de mais esse dia e que você fique firme até o final. Não esqueça aí, de deixar o seu joinha, de compartilhar este vídeo e de que amanhã estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço, a paz do Senhor e viva Jesus!